Caríssimos irmãos e irmãs, boa noite. Sejam bem-vindos ao Parque Espiritual Monte Alverne para a nossa reunião pública, a nossa última atividade do dia de hoje. E, como de praxe, nós gostaríamos de registrar que as atividades do Monte Alverne, elas estão divulgadas nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no canal que nós temos no YouTube. Ademais, o Monte ele possui um grupo de WhatsApp, onde nós nos interagimos, os frequentadores, onde são transmitidos também aqui várias orientações quanto às atividades da casa. Obrigado pela presença de todos. Nós vamos iniciar a nossa atividade, buscando harmonizar os nossos pensamentos, acalentar os nossos corações, de maneiras que nós possamos aproveitar esse contato que seguramente nós teremos com a espiritualidade de luz. Eles estão aqui entre nós, nos amparando, verificando as nossas necessidades e nos trazendo aquele ânimo para prosseguirmos na nossa caminhada evolutiva. Bom, então, dando início, nós vamos convidar o nosso querido irmão Sérgio Miller para proferir a prece inicial, aquela prece de harmonização. Senhor Jesus, já estamos iniciando a jornada desta noite, Pai. Hoje o dia aqui no Monte Alverne de tantas atividades, tantas pessoas vindo buscar uma paz, uma harmonia. Isso reflete, Senhor, a nossa sociedade, com certeza. Uma sociedade mais harmoniosa, mais consciente. O trabalho é longo, Mestre, nós sabemos, mas contamos com a Tua presença, contamos com a presença dos benfeitores que trabalham incansavelmente para trazer até nós aquilo que precisamos, seja em forma das intuições, seja em forma da palestra, como hoje teremos aqui, a presença do nosso irmão Antônio Borges, trabalhador da casa. Que o Senhor abençoe o nosso irmão palestrante, abençoe a todos nós aqui, as nossas famílias representadas, e que os irmãos que não puderam chegar por algum motivo, também sintam-se confortados. Que os irmãos do plano espiritual que estejam presentes, sejam atendidos, sejam tratados de acordo com o seu merecimento também. Jesus, hoje nós temos grande alegria nesta noite, Senhor. Tenhamos a paz e a bênção em nossos corações. Que assim seja, Pai querido. Obrigado, Sérgio Miller. Bom, antes de passarmos a palavra para o nosso irmão encarregado da atividade desta noite, nós vamos convidar aqui o nosso irmão Renato, trabalhador da casa, que vai nos trazer algumas informações sobre os grandes eventos que nós comemoramos nesse mês de abril, no tocante à doutrina espírita. É isso mesmo que o Acácio já começou a dizer, né? Então, para que a gente possa deixar registrado aqui, não é isso? É importante
mantermos sempre a nossa memória, lembrando de acontecimentos relevantes, primeiramente, claro, para nós que trabalhamos, seguimos, né, a doutrina dos Espíritos, mas podemos dizer com tranquilidade que é um acontecimento que também tem uma magnitude maior do que o próprio movimento, né, no sentido de ser um marco na história, né, das revelações espirituais, né, sobretudo do cristianismo. E aí hoje, dia 18, né, de abril de 2026, nós então comemoramos o lançamento do Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857, em Paris, lá na França, pelo codificador da doutrina espírita, né, nosso querido Allan Kardec. Então, a gente queria apenas lembrar desse fato relevante, né? Então, um livro que o título já diz claramente, né? O Livro dos Espíritos, um livro que comunicou respostas, 1019 respostas para 1019 perguntas que o codificador fez aos espíritos, e através de principalmente através de 4 médiuns, né, os espíritos respondiam essas perguntas do Kardec. E então, nesse dia, o livro foi lançado em Paris, né, publicamente. Ele foi tornado público. E aí, nós que estamos aqui no Monte Alverne, que é uma casa espírita, né, kardecista, ligada a esse movimento do cristianismo, né, do Cristo Jesus, né, do nosso Divino Mestre, que através do Kardec, então, nos trouxe, né, esse conhecimento, essa revelação. Aqui nessa casa, o fundador dela, Ariston Santana Teles, em 2010, em outubro de 2010, durante um mês, esse trabalho foi feito durante um mês, né? 30 ou 31 dias, né? Outubro tem 31 dias. E que, coincidentemente, né, porque não foi planejado, nesse ano, nesse mês, ali naquele período, estava sendo comemorado o intercâmbio entre Brasil e França, né? Estava havendo um movimento ali entre os dois países, né, de, né, comunhão entre os países, comunhão diplomática e de todos os cultural e etc. E acabou sendo também nesse momento que, então, o Ariston, nesse mês de outubro, foi inspirado pela espiritualidade a contribuir com uma atualização das respostas do Livro dos Espíritos, né? Ele trouxe novas respostas atualizadas às mesmas 1019 questões, inspirado também pelo que o próprio Kardec tinha dito, da necessidade de que, ao longo do tempo, essas respostas deveriam ser atualizadas, né? Porque o conhecimento espiritual também avança com o passar do tempo, né? Porque a compreensão humana se expande, naturalmente, precisando de atualizações. E o Ariston, inspirado pela espiritualidade, trabalhou incessantemente nesse mês e conseguiu, em um mês, trazer este livro que está aqui na minha mão. A gente colocou aqui o totem dele também, o Livro dos Espíritos atualizado, né? E então ele trouxe essa obra com essa intenção de contribuir para uma atualização, né? O livro foi lançado na Feira do Livro aqui de Brasília, e, enfim, ele também está disponível aqui na nossa casa, quem tiver interesse de adquirir. E acho que é isso, né? As informações mais importantes sobre esse livro, né? Então, nós entendemos que é possível, então, você pegar o Livro dos Espíritos, né, o original, e estudando, e junto com ele ir lendo esse livro, né? Fazer uma leitura das duas obras e aproveitar as duas, né? Porque a intenção não é substituir, né? Mas
somar, contribuir para avançar na nossa compreensão. Então, é apenas isso que a gente queria deixar aqui hoje como, né, uma mensagem, e, sobretudo, o mais importante mesmo é lembrar, né, da publicização dessa obra que aconteceu em 1857, no dia 18 de abril. Então, é isso. Obrigado. Obrigado, Renato. E, dando sequência à nossa atividade, nós vamos convidar o nosso irmão encarregado da atividade desta noite, Antônio Borges, trabalhador da casa, que vai nos falar sobre vida cristã, aquilo que nós buscamos, né, que nós almejamos, que nós lutamos para pautar a nossa vida aos ensinamentos do Mestre Jesus. Então, com a palavra, o nosso irmão Antônio Borges. Obrigado, Cássio. Obrigado, Renato. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Monte Alverne. Então, hoje nós vamos fazer umas reflexões acerca do que vem a ser a vida cristã. Inicialmente já foi trazido aqui por Renato esses dois eventos, o lançamento do Livro dos Espíritos, também no dia 8 de abril, e o aniversário do Monte Alverne dá-se também no dia 21, na próxima terça-feira. E tanto o Monte Alverne quanto o Livro dos Espíritos se dedicam eminentemente a uma orientação de como levarmos uma vida cristã. Uma vida onde a gente aprenda a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Mas, colocado assim, fica uma espécie de síntese, e a gente vai discorrer aqui sobre esse, com base também no Livro dos Espíritos, com base na nossa vivência no Monte Alverne, e também no entendimento que todos nós já ouvimos falar muito, muito, muito de Cristo e daquilo como Ele viveu e o que Ele deixou como ensinamento, os conhecimentos, tá? Mas, para se ter uma vida cristã, é preciso que sejamos cristãos, verdadeiramente cristãos. E o que é ser cristão de verdade? É viver conforme os ensinamentos de Cristo. É trazendo para o dia a dia da gente uma postura, um comportamento, um entendimento segundo os ensinamentos de Cristo. E ainda estamos a caminho, porque estamos ouvindo falar, estamos fazendo esse exercício, participamos de trabalho, de leituras, de vivências, de orientações. Por quê? Porque é exemplo de quando estamos na escola, estamos a caminho, mas formados, possivelmente ainda não. Eu, por exemplo, assumo não quero nominar ninguém também como não formado, mas eu não estou formado nesta divina escola, que é a escola cristã. Viver o cristianismo não é só aceitar, dizer assim de boca, eu aceito, eu vou para a religião, e lá, Cristo, como eu vou ser bonzinho, eu vou fazer oração, eu vou frequentar a igreja, o culto, o centro espírita, fazer evangelho no lar, fazer isso, fazer aquilo. Ele vai resolver os meus problemas. E a gente vai discorrer um pouco sobre essa postura, sobre isso. E não tem nada de errado com isso. Afinal de contas, a gente ainda não alcança a verdadeira essência da vida, os motivos do Pai Maior. A gente ainda está feito criança que começa numa escola. A gente não sabe a amplidão do que se descortina lá adiante até chegar-se a uma formatura. No caso, essa formatura da existência
ela se dá pela eternidade, quer dizer, não é uma coisa próxima, mas a eternidade é o tempo de Deus e nós estamos inseridos nele. Então, não basta que a pessoa diga, eu vou à missa domingo, eu vou ao centro espírita tal dia, eu dou passe, eu tomo passe, eu faço o evangelho no lar. Que maravilha! Eu vou ao culto, que coisa maravilhosa! Já é uma busca. E buscando, Jesus vai fazer com que encontremos. Inegavelmente. Sem busca é que não dá. Sem busca é que a gente fica à toa e não vai encontrar nada, não tem rumo. Não tem rumo. Mas é apenas a busca ainda. Que não nos sintamos formados. Por mais literatura, por mais entendimento, por mais palestra, por mais missa, por mais confissão, por mais dar passe, por mais tomar passe, que tenhamos praticado na nossa vida, tá? Vamos com calma, vamos observar. Também não estamos errados, não somos excluídos dos planos de Deus, mas precisamos olhar para a gente mesmo e se perceber como um aprendiz. Não só diante da gente mesmo, como evitar arrotar sabedoria de saber diante do outro, para dizer o outro como o outro tem que ser. Se o outro me pergunta, se o outro me procura, e dentro do questionamento dele eu tenho algo a dizer, que eu diga por amor, que eu diga o meu entendimento, que eu diga a minha opinião, que eu diga o que eu penso, que eu diga até onde eu conheço. Mas que o outro seja respeitado na forma de ser, de pensar e de agir. Certamente, eu não sou, com certeza absoluta, eu não sou Cristo, eu não sei. Eu apenas tenho algum conhecimento de algumas coisas. Mas saber mesmo, tá? E como é que a gente vem diante da religião? Me proteja, me salve, me ajude, e está ótimo, e está tudo bem. Só que tenhamos a humildade de perceber que isso é o início de um caminho na eternidade e no aprendizado, que isso não é o saber absoluto. E está tudo certo, naquilo que a gente merecer e tiver necessidade, Cristo vai atender, Deus vai atender, os espíritos de luz, como a gente chama no centro espírita, vai atender, o Espírito Santo, como se chama no Evangelho, na comunidade evangélica, vai atender, os santos da igreja vão atender. Mas a vida pede um pouco mais da gente. Pede um pouco de maturidade, para a gente compreender realmente a essência da nossa existência. Que propósito tem a existência e as vicissitudes contidas nela? A gente viaja pelo campo da ciência do comportamento, vai na busca e vai galgando entendimentos e tudo mais, mas existe algo lá que está fora desse alcance consciente do conhecimento. Tem algo que está lá na alma, que a gente não consegue alcançar de forma literata, de forma a traduzir, de forma a formar a imagem, e resta-nos entregarmos. E esse é o papel de um espaço como o Monte Alverne, que fará aniversário na próxima terça-feira. Esse foi o objetivo criado do Monte Alverne por Ariston e os amigos espirituais que estiveram com ele nesse projeto. Era esse o projeto, de falar de como a gente ser cristão,
Esse é o objetivo também do Livro dos Espíritos, que nasceu ainda como um livro científico, não científico feito num laboratório, com provas dentro dos princípios do positivismo que exige para ter validade científica, mas por validação de evidências. O mesmo médio, outro em outro lugar, outro em outro, outro em outro, a resposta era a mesma. Não é isso, Renatinho, que aconteceu? E aí brotou o Livro dos Espíritos por evidências. Porque a gente ainda não alcança, e por não alcançar, duvida. E está tudo bem, está tudo certo. Como o Renato falou, foi no dia 18 de abril de 1857, lançado o primeiro, aquele que deu início a essa abordagem espírita, que veio falar da nossa relação do encarnado com o mundo espiritual, porque até então, como era que entendíamos? Como era que entendíamos? Que a gente surgia por um processo puramente biológico, da relação íntima de um homem com uma mulher, ficava por aqui e depois morria e virava uma alma. E essa alma ou estava assombrando os outros por aí, ou entrava num sono até o dia de juízo, né? Um dia pode ter o juízo mesmo, cara, porque por enquanto ainda estamos sem juízo. É bom ter esse nome mesmo, porque está difícil, viu? Então, era esse o nosso entendimento. E está tudo bem, era o nosso nível, não tem problema. Por quê? Porque as mentes mudam com o tempo. Surgiu lá uma abordagem de um entendimento de um Deus único, porque era as forças, os deuses da mitologia grega, da mitologia romana, os vários deuses de várias abordagens das partes do mundo. Depois, com Moisés, veio o entendimento do Deus único. E a partir daí, passou-se um tempo, aí amadureceu-se um pouco, porque quando veio nessa época, através de Moisés, foram leis físicas impostas, não roubar, não matar, não... E aí vai proibindo o que fazer. Não é uma lei educativa, é uma lei impeditiva, conforme as mentes daquela época. Não dava para ter uma abordagem com um texto mais leve, mais filosófico, que convide a pessoa a ser assim, o assado. Era proibitivo. Um século e pouco depois que veio Cristo, e o cristianismo não surgiu num vácuo de abordagem, já surgiu como um processo de amadurecimento do que já existia como entendimento. É claro que as religiões, a exemplo de algumas abordagens até científicas, mas a ciência ainda anda, mas a religião, ela bota um teto. Então, o que era, parou ali. Então, quem estava vivenciando o judaísmo da época não ia querer mudar jamais. Para poder... Então, outros espíritos encarnados, que também já estiveram nessa abordagem, nesse entendimento judeu, que encarnam, que vêm e continua o cristianismo ali já com uma abordagem diferente. Já não é mais proibitivo, já convida para o amor. Já convida para amar. Já convida para uma postura mais de substância, de sentimento. E lá adiante, a gente vai passar aqui, passando mais humildemente, e mais adiante veio, já quando a humanidade já estava preparada para receber uma outra abordagem, veio o Livro dos Espíritos e mais as demais obras de Allan Kardec, que falaram da dimensão espiritual. Foi um período interessante, porque falou-se da dimensão espiritual, logo mais ao final do século,
Freud, né, no final do século XIX, né, não é isso, Renato? Veio a abordagem sobre a dimensão psicológica e foi trazendo, convidando-nos a perceber os eventos sutis da vida e não físicos. Esse era o convite, porque as mentes já estavam preparadas. E vieram outras abordagens. Tá? E o que foi que a intenção de Ariston, quando ele, em 2010, lançou mão do Livro dos Espíritos e reescreveu, quer dizer, ele não alterou, ele não negou, ele não invalidou, ele só deu um texto atualizado, porque as mentes mudaram. O entendimento estava mais sutil daquelas questões. Não é invalidação. A gente conhece que se alguém era assim, espírita, kardecista, ligado a Chico, tal, é Ariston, desde muito jovem. Então, é só o que ele fez. Só que não é fácil, Kardec, não é fácil, a exemplo de Cristo quando teve, claro, numa outra dimensão, quando ele teve na Terra, que o judaísmo não aceitou, e ele é judeu. E está tudo bem, não tem nenhum problema, não é intenção de ninguém ser famoso, ter ganho econômico, deixar o nome, querer fazer diferente, invalidar, agredir. O que Ariston mais fez na vida foi validar, porque desde muito jovem, lá na Bahia, ele já seguiu fazendo palestras, etc. Não era um jovem de uma família que é diretora, era um jovem de uma família muito simples, muito simples. É porque estava na alma, estava na essência, estava na sua missão de vida. E ele teve a ajuda, ele fez praticamente também tem do conhecimento dele e a psicografia de Romanelli, não é isso, se não me engano, do espírito Romanelli, que esteve com ele escrevendo esse livro. Na época até ele colocou meu nome, o nome de Sérgio, como revisor, que ele dava jeito para ler, né, Sérgio? Gentilmente, ele dava, a gente lia. E a redação é intocável, ele validava tudo, só que ele trazia de forma mais rica, mais atual, mais próxima, um vocabulário mais para hoje, um argumento para se falar da mesma coisa, mais atualizado e mais comum para os nossos dias. Porque o Livro dos Espíritos, ele veio, e aconteceu naquela época, e continua acontecendo, ele veio expandir, da mesma forma, ele veio validar o que Jesus trouxe. A obra de Kardec veio validar o que Jesus trouxe. Sob uma perspectiva filosófica, científica e, acima de tudo, espiritual. Ele não veio... Agora, quem está lá mandando... isso é próprio aí do nosso nível humano ainda. Quem está liderando, mandando no poder ou qualquer coisa assim, ou estruturado ali, não vai querer mudar nada, está bom demais. E tudo bem. E tudo bem. Como Pedro falou. Então, vem encarnação por aí, a gente vai tocando, não tem que ter agonia. Eu só sou Antônio Borges hoje, na outra eu não sei como é que eu venho. Certamente eu vou ser colocado numa situação daquilo que eu preciso vivenciar e aprender por meio de provas. E está tudo certo. Tá? Mas voltando à abordagem assim, de uma vida cristã, ensinada por esses textos e por essas pessoas e por esses espíritos que passaram e passam pela Terra. A partir do Livro dos Espíritos, a gente passou a compreender da justiça perfeita de Deus. Nada sucederá conosco que não seja merecido e necessário. Não estou falando de castigo, merecer um castigo, não. Pedir uma lição e correspondente àquilo que eu preciso aprender, e eu vou aprender com aquilo que eu vou vivenciar.
É só isso, é uma nova abordagem, é colocar assim, gente, não existe um Deus tirano, não. Deus é amor, é justiça perfeita. E sabe, e a gente também, a partir dos Espíritos, por esse amor, entendeu que Deus jamais castiga. Ele só traz as lições que a gente pede e precisa, semelhante na escola. Que o professor vai fazer tal prova, vai aprender tal matéria, vai aprender tal assunto. Que o pai, às vezes, pega o filho e faz com ele aquilo que o filho não gostaria, como um processo de educação, como um processo de orientação, é uma postura didática. É só isso. Mas a gente vive contrariado com Deus, porque no nosso nível a gente ainda passa por muita coisa que a gente não acha bom. Mas acreditem, depois do livro dos Espíritos a gente pode até ainda não acreditar, mas está lá, no texto, se a gente for ler, a gente entende, tá? Que é para o bem sempre, mesmo que eu não ache bom. Eu é que queria, eu me achar, porque justo eu, não sei o quê. Não, a gente passa e Deus está atento a cada detalhe da vida de cada pessoa. É uma postura muito, muito mais difícil para o ser humanizado assumir. Assumir, mesmo de verdade, no fundo do coração. Não estou falando de palavras, não. O amor incondicional de Deus. É muito difícil. Dizer, não, está tudo bem. Certo? E ficar em paz. Que, aliás, Espírita fala muito de umbral. A única coisa que tira do umbral é a paz. Fica em paz. Fiquemos em paz. Que é garantia. Não importa o que foi feito. Deus depois vai dar a condição da gente reescrever o caminho. Não vai passar a mão pela cabeça. Não é perdão. E nem é condenação. Então, chegou aqui de volta, não foi? Beleza, está em paz, tá. Agora vamos conversar ali um pouco, para a gente montar um plano de estudo didaticamente perfeito para o seu caso. E vai montar. É só isso. Não cabe outro sentimento. O Livro dos Espíritos também, para ensinarmos a ter uma vida cristã, ele propôs que a essência dos ensinamentos de Jesus coloca a moralidade, o amor ao próximo e a caridade acima de dogmas e rituais e instituições. Mas veja só, o que seria isso? Não basta que eu não esteja aqui vestido de padre, batendo um sino, indo para lá, voltando para cá e tudo mais, naquele rito. Ou no rito de outras religiões. É rito? É. Não é combater aquele rito, é a gente assumir, mesmo aqui na casa espírita, que as coisas são feitas com mais simplicidade. É o quê? Começa com oração, termina, faz isso, depois faz uma oração e tal, que não deixa de ser um rito, uma coisa simples, mas que não tira a essência. O que foi trazido no Livro dos Espíritos é que o cristão, para que a gente seja realmente cristão, o que vale, o que realmente Deus olha, que leva em conta, não é o que a gente faz fisicamente. É a essência, é o sentimento, é a intenção, é a vibração, é a sintonia, é o que predomina em mim, que a gente chama no meu coração, mas justamente nas minhas tendências. Tudo bem, porque em nome de Deus, quantas matanças, quantas guerras, assim, certo? E quando não se mata, e às vezes que não se mata literalmente, se mata emocionalmente.
invalida o irmão, aponta de que ele está muito mais no caminho de uma entidade que chamam de demônio, se é que existe, do que de Deus. Sabe? Matam o ânimo, matam a fé. E viram uma guerra em nome de quê? Porque, seja como for, está todo mundo no plano de Deus. Certo? Porque às vezes a gente usa até, assim, eu uso, às vezes eu vi Cássio, Renatinho, Sérgio, quem for, assim, os espíritos no meio da gente, assim, próximo, né? A gente tem que estar no meio, porque tem muito mais espírito aqui, quer dizer, é só uma questão de palavras, né? Do que da gente. Então, não é o evento físico, é o evento que me toma, o evento emocional, o evento que me cria a vibração, a sintonia e a intenção. Não é um evento, não é a física. Agora, é por isso que vem os ensinamentos, eles vêm gradativos, vêm de tempos em tempos. E quando chega na Terra, eles estabelecem fora daquele, aquele vai terminar ficando cada vez com uma frequência menor, e surge outro tipo de movimento, mas para os mesmos espíritos que vão encarnando. Porque as religiões, elas têm um dom de colocar um teto. É até aqui. Ótimo. Isso protege das deformidades, do mau uso. Mas impede o progresso. E o progresso é eterno. A gente é que não consegue perceber. Sabe? A gente que só tem olhos até ali, o resto fica fora do nosso concebível. Vamos imaginar uma história. Olha, uma equipe de 4, 5 médicos instalou-se lá na selva para fazer uma pesquisa. Instalou e até criou um ambiente, tipo um hospital de campanha, alguma coisa, para fazer algumas experiências lá, etc., com saúde. E um dia, uns dois médicos andando ali na selva, ali nas redondezas daquele hospital, ouviu uns gritos. Chegou lá, era uma criança, um índio, sabe? Um índio, aí lá, imóvel, com a dor, levaram para a tenda ali, e constataram de que ele estava com apendicite. Tinha sido acometido por um apendicite. Aí eles, já com febre, não tem que operar agora. Aí pegaram anestesia, o bisturi e abriram. Aí o pai do indinho chegou. Imagine o que o cara vai pensar. Porque não está no conhecimento dele. Porque é fora. Ele vai pensar que está matando o filho. E é isso que muitas vezes o nosso conhecimento que nos ajuda a andar também cria conflitos dentro da gente, com a gente mesmo e com o outro, muitas vezes. Eu me lembro, eu sou de uma família, né, assim, nasceu lá no interior da Bahia, assim, na região próxima à Feira de Santana, mas era uma região muito simplória, desprovida. Hoje as coisas estão mais universalizadas, mas na década de 50, quando eu nasci, depois, eu sou o mais velho, nós somos 9 irmãos, eu tenho 6 irmãs e 2 irmãos, né, 8 comigo, 9. E era, assim, de hábito, até exemplo que acontece aqui, no período de Natal, surgem mais pedintes, né? No período de Natal surgem pedintes aqui. Lá, por conta da predominância católica, era na Semana Santa, surgiam muitos pedintes, apareciam, sabe? E realmente em condições muito precárias, etc. E a gente chama até popularmente, assim, lá chama de esmolé, né? Esmolé, na verdade, no dicionário, é o monge que ajuda os outros, não é o que pede, né? E chama de esmolé. Então, vinha o esmolé, aparecia para pedir, e a minha avó, que sempre foi muito, muito católica e muito atenciosa, generosa, era um espírito generoso mesmo,
Aí pegava-se um saco, ou algo próximo de um saco de farinha, nordestino adora uma farinhazinha, né? E um saco de feijão. E aí, com uma cuiazinha, as pessoas... Não tinha sacos plásticos. Hoje tem saco plástico em todo lugar, né? Então, a pessoa tem aquela mochila de pano que pedia farinha e pedia... Então, passava pelas casas, aí já vinha a mochilinha com um pouco daqueles conteúdos que ela ia somando. E as minhas duas irmãs, Mônica e Sandra, tinha algo assim de 7, 6, 8 anos, sei lá, uma criança, né? É pequena. Aí... elas ficavam ajudando minha avó sentada ali na frente da casa, na sala da frente da casa e tal, aí conversando, e as pessoas chegavam pedindo e elas botavam. E minha mãe ficou lá com elas. E notou que elas faziam assim, ela pegava aquela cuiazinha, né, para encher de farinha ou de feijão para despejar na mochila da pessoa que estava pedindo. Aí elas pegavam, enchia, aí ia levar, aí fazia assim, com a mãozinha para trás, aí botava, outra botava. Aí minha mãe, aí o outro, a mesma coisa. Ela botava a mão para trás e o outro. Aí lá no terceiro, minha mãe disse, por que é que você bota a mão para trás assim que... Aí, minha avó falou que Cristo disse que a mão esquerda não pode ver o que a direita está fazendo quando ele está ajudando. Então, pessoal, é a leitura delas. Era a leitura que elas tinham, sabe? Que não era o ato de ajudar, sabe? A mãozinha para trás, a mão esquerda e a mão direita que dava a farinha, o feijão para os meninos. Então, e a gente ainda tem muito disso. A gente está aprendendo e está tudo certo. A gente só não pode parar de aprender. Como? Vamos observar os nossos sentimentos. O que move a gente de verdade? Ou se eu estou apenas querendo provar para o outro que eu sou bom? Porque quando alguém recebe uma ajuda minha, se eu saio de casa querendo ajudar, se eu saio de casa, sabe, querendo fazer uma caridade, e alguém com fome se põe diante da vida, que é um irmão, porque o karma dele não significa que eu seja melhor que ele, porque o karma não define espírito, o karma não define condição espiritual, nem evolução, nem involução, é apenas karma vivendo aqui. Ele se pôs ali e ele aceitou que eu fizesse essa caridade. Aquilo vai me preencher muito, é algo para eu agradecer. Mas será que eu faço isso mesmo? Será que eu me ponho assim? Ou eu me ponho dizendo, tá vendo Deus, você fez besteira aqui, botou aí, seu filho, botou aí, agora eu estou consertando o seu negócio. Claro que não diz isso, é um texto também muito cruel para ser dito. Ninguém tira a coragem de fazer isso com Deus. Mas não sei, aí um convite, então o livro, a partir do Livro dos Espíritos, há esse convite para a gente desmaterializar a vida, para a gente espiritualizar a vida como encarnado. Porque não existe vida, existe encarnação, cada uma dentro de um projeto traçado, pedido pelo Espírito encarnado, combinado com a espiritualidade, conforme as minhas necessidades e merecimentos. Não tem azar, não existe azarado, não existe esquecido de Deus, em nenhum aspecto da vida. Em nenhum, porque Deus é a causa primária de tudo. Mas se ficou desempregado, era isso o plano. Mas se ficou com fome, era esse o plano. Mas se está muito rico, era esse o plano. E se não tem saúde, é esse o plano. Não tem nada fora do plano. Nós não temos o controle. Eu digo sempre que a vida está sob absoluto descontrole nosso. E é verdade. Agora a gente tem desejos, sonhos, direcionamentos
quereres, senso de direção. Mas no final das contas, a gente segue aquilo que foi escrito, igual uma novela, do primeiro ao último capítulo. A gente vai mudando no meio do caminho quando muda os sentimentos. Então eu ajo com amor, então eu ajo com ódio, eu tenho medo, eu tenho coragem, eu tenho ciúme, eu confio, e por aí vai. E aí você vai modelando nesse mesmo rumo, já no outro patamar, na mesma direção, mas no outro patamar. Mas é isso, é fazer as pazes. Deixa eu molhar aqui a garganta. Aqui. Porque viver é se preparar para morrer, para desencarnar. Agora, claro, ninguém precisa ter pressa, vamos cumprir aqui, vamos segurar a barra aqui enquanto pode, até enquanto Deus permite, e aprender não pode, tá certo? Mas a gente é viciado entre o prazer e a dor, entre o prazer e a dor, a gente não anda em paz, não anda por um caminho sereno. E está tudo certo, nós estamos ouvindo isso há muito tempo, para que a gente pouco a pouco vá aprendendo, é porque é assim mesmo. O aprendizado, então, vamos fazer as pazes com a gente também, se a gente não consegue aprender, sabe, Cássio? Vamos fazer as pazes, está tudo bem, está tudo bem. Agora, se a gente aprender, assim, um detalhe ou outro, caminhada, as coisas vão ficando mais leves para a gente carregar, mas sempre algo. Depois de uma lição vem outra, é igual na escola, certo? É igual na escola. E quanto mais a matéria que a gente tem dificuldade, o aluno tem raiva do professor, não gosta da matéria e tem dificuldade de passar. Porque se fosse fácil, não seria aprendizado. E o aprendizado é na vivência, é na alma. É na alma. Não adianta se alguém disser assim, digamos assim, você, Borges, você tem que tratar melhor a sua esposa, por exemplo. Né? Não, eu devo, pode até dizer, mas eu preciso tratar porque eu percebi e a minha essência mudou ao ponto de eu perceber como é bom tratá-la bem. Aí sim, aí sou eu. Porque enquanto for mandado pelos outros, estou fazendo porque me disseram, mas ainda não sou eu. Eu ainda não percebi isso. E o que é meu de natureza, brota de mim. Brota da minha essência. E se torna... E o que eu sou, não precisa ficar falando muito não, porque o que eu sou, eu sou. Não precisa ficar fazendo esforço para ser. Eu vou fazer esforço para eu ser o que eu ainda não consigo ser. Porque o que eu sou... Eu sou. Uma outra coisa a partir do Livro dos Espíritos, para ser cristão, para ter uma vida cristã, não importa o que esteja acontecendo, tudo é ação amorosa de Deus. Ficar infeliz e reclamando é reclamar contra Deus. Aí no nosso nível não é fácil. Nós estamos falando do ideal, gente, por favor. Até a gente ser, é muito difícil. Porque a gente, por exemplo, a gente está num período, a Terra sempre teve, mas como hoje as notícias são muito imediatas que nos chegam, nós estamos num mundo de muita turbulência. Nós estamos num mundo que a gente olha e pensa, pô, isso aqui eu acho que é o inferno. Perdoe, porque está difícil demais. Mas olha, acreditem, por detrás de tudo isso que está acontecendo, por detrás de toda essa turbulência, por trás de toda a catástrofe, tem a força de Deus que está regendo tudo conforme a necessidade e o merecimento de cada um. A gente pode não alcançar
É igual o índio que não sabia que estavam cortando a barriga do filho dele para salvá-lo, para curar. Certo? Então a gente fica nessa, né, Sérgio? A gente fica nessa, tá certo? Mas tudo bem. Então, o que é que a gente pode fazer então? Porque não é fácil, tá? Falar aqui é fácil. Agora, quando vai para o dia a dia, não é fácil. Não é fácil. É a gente tentar modelar um pouco os nossos sentimentos. A gente ouve as notícias, e fulano, e beltrano, e esse ano mesmo que tem eleições, aí fulano, é não sei quem, sei lá, não vamos citar nome, que não é o caso aqui. Poxa, por exemplo, eu vou votar em fulano, pronto, fechou. Não precisa odiar ninguém. Eu decidi, sabe? Mas não, o que está se plantando, e não está se plantando de ódio, está sendo acordado o ódio que está na natureza de cada um já. Eu não preciso odiar. Não, mas eu não vou, eu prefiro de cá e vou votar, não prefiro de lá, vou votar de lá. Fechou. Mas gente, a gente está se nutrindo de tanto ódio em outros ambientes, de outras civilizações aí no mundo que tem uma configuração diferente. Então, esse ódio também, muito severo, sabe? É que vai atraindo para a gente mesmo as dificuldades, porque em vez de eu estar livre, deixando a minha visão de alma nítida, livre para ver se eu... Porque, com nitidez, porque o que é que eu digo nítida? Se eu tenho um ódio, aquilo me embaça, eu fico preso naquele ponto da vida, sabe? A vida está passando e eu estou amarrado igual um jumento pelo pescoço lá, assim, naquele lugar da estrada. Você fica ali parado. Se você... Diz, olha, eu até acho que está horrível aí, mas não vou me alimentar desse sentimento. A vida ganha nitidez, as coisas ficam claras. E é menos difícil a caminhada, porque também não significa que pronto, mudou para o paraíso, mas para o paraíso interior. Sabe? Para o paraíso interior. Isso aqui está no ordenamento de Deus e eu vou ser feliz. Vou ficar em paz. Porque está lá também na literatura de Kardec da importância fundamental da caridade, e aí, desde então, começou a surgir movimentos de casas de saúde, de atendimentos, de escola. Começou a mudou muita coisa na sociedade, sob influência desse pensamento. Mas, e mudou no dia a dia da sociedade. Mas, acima de tudo, olhe para a gente mesmo. Como ele define caridade, é benevolência, é querer bem para o outro, é desejar o bem, é indulgência, é não ficar, sabe, restringindo, falando, julgando, e perdão. Sabe? Essa que é a essência da caridade. E aí, a gente também vai para a caridade material, que vai fazer bem a gente. Não como um crédito diante de Deus, mas como um exercício de amor ao próximo. O conceito de encarnação também, que veio junto, explicou causa e efeito da nossa existência. Nós vivemos hoje os efeitos de causas passadas e somos causa de efeitos futuros. Está tudo certo. Mas Deus me tirou um filho. Ele dá outro depois, as coisas seguem. Deus me tirou o trabalho. Deus me tirou a vida, Ele dá outra. Dói. Resmunga ali, mas segue. Segue. Isso é que é uma vida cristã. Porque até na hora da cruz, Cristo ficou em paz. Claro que é outro nível.
Claro que é outro nível, Cristo, né? Mas não deixa de ser o nosso modelo. Tá certo? É igual, sei lá, pegando um exemplo da terra, assim, é igual o Pelé descer e ensinar eu jogar bola. Quer dizer, eu nunca vou jogar igual a ele, eu vou tentar dar um chutezinho ali, mas não vou, mas eu vou tocar a minha vida tentando aprender. Eu sei que vai ser difícil, o negócio vem em várias encarnações, mas é isso. Então não vou ter o nível dele, como não temos o nível de Cristo, mas é o nosso modelo. Uma outra questão também que o livro trouxe e pontuou para a vida cristã é que a gente precisa ter uma fé inteligente. Eu tenho dificuldade, mas é um assunto meu, com a palavra fé raciocinada, porque fé não se raciocina. Fé é um sentimento que brota dentro da gente, mas a partir da gente entender de que a vida tem seus motivos e não deixa de ser um raciocínio. De que os motivos da vida estão ali, de que está tudo bem, e de que Deus tem razão, e de que Ele é causa de tudo, e de que Cristo não deixa ninguém só, todo mundo tem um mentor, tem um amigo espiritual que está ali junto da gente. Não precisa ter religião, não é isso. Se não quiser, não tenha, mas só que num ambiente religioso como esse, a gente ouve palavras de orientação, porque a gente fica órfão no meio da rua, subindo e descendo pela própria cabeça, e com alguém que nos elogia quando está interessado, ou nos critica quando não gosta da gente, e a gente fica refém disso, sabe como é? A gente vem e faz uma reflexão em cima das próprias verdades, com essa luz que Cristo põe no caminho da gente. Ele é o próprio caminho. E por que é que ele chama de Consolador? Que Cristo falou no Novo Testamento. Porque você percebe que há uma razão. Não é consolar no sentido de botar no colo, ou consolar no sentido de, eu vou aceitar. Não é aceitar como sujeição, é olhar maduramente e dizer, não, é isso mesmo. Continua tudo, a morte não acaba com a existência de ninguém, sabe? Há continuidade dentro do projeto divino, não é um projeto, e eu estou inserido nesse projeto, e continua, então levanta a cabeça, viva, sorria. Agradeça a Deus, sejamos gratos a Deus por tudo. Tá certo? Então, veja só, essas pequenas reflexões que a gente trouxe para aqui, para esse momento, com esse entendimento de que vem, e outra coisa, aqui nós ainda não sabemos nada. Nós estamos ainda nas primeiras letras do alfabeto divino em termos de entendimento da existência. O mundo, desde então, ele vem se desmaterializando, porque tem a correspondência no mundo físico, sabe como é? Que a nossa geração, a minha geração, pessoas da minha idade, lá, dos 70, sei lá, ou até menos, eles percebem coisas no dia a dia da vida, em termos de tecnologia, de possibilidade, de comodidades físicas e tudo, que era inimaginável, né? Era inimaginável, era impensável. Por mais que sonhasse, por mais ficção criativa, não conseguia perceber. E o mundo está mudando. Então, mudemos com ele também. Ouçamos as palavras que estão contidas nesses momentos, tá certo? Para que a gente vá fazendo nossa própria reflexão e vá ficando em paz. Mas eu quero me ajoelhar. Se ajoelhe e reze, mas que brote de dentro de você. Não é pelo ajoelhar. Eu quero rezar. Reza o texto, então não é por causa do texto, é porque aquilo, contanto que aquilo faça brotar amor. Eu vou dar passe, dê passe, mas não é um modelo. Não é se você faz longitudinal, transversal, chuveirinho, não sei lá como é o negócio. Puxa, eu estou ali, a gente precisa desse contato, até uma forma de contato com o outro que está encarnado, e a gente faz ali, deixa brotar amor do coração, confia.
Pode deixar que ali, não só as potencialidades, nos limites de cada um, as potencialidades mediúnicas estão ali presentes, também os mentores estão ali conduzindo amorosamente também para o outro que está recebendo. E façamos essa relação amorosa, encarnado, desencarnado, encarnado, desencarnado, sabe? Como algo que vai fazendo a gente ter leveza, ter tranquilidade, ter paz, ter fé. Para traduzir essas coisas que eu trouxe, eu tinha até um poema, aí eu queria ler para vocês um poema que sabe? Que fala dessa caminhada de Moisés, de Cristo, Kardec e tudo. A lei de Deus. A lei de Deus é eterna, alcança todos os tempos. Revelada por Moisés na tábua dos mandamentos, fala para todos os seres, ensina-nos os deveres, dá-nos conhecimento. Recebida em um tempo de humanidade primitiva, em sua letra vemos definições impositivas em épocas distantes, de homens ignorantes, rebeldes, intolerantes. São leis coercitivas. Em seguida veio Cristo com nova revelação, reinterpretando a lei, dando-lhe confirmação, manteve a sua norma, modificou-a na forma, essa foi sua missão. Adotou os mandamentos como base dos deveres do homem para com Deus e para com todos os seres. Em meio à obscuridade, lançou luzes na verdade, nos legou novos saberes. O homem de então, jamais amadurecido, reunia condições para ser esclarecido acerca do puro amor, vindo do nosso Senhor, do seu coração nascido. Vim fazer cumprir a lei, foi o que disse Jesus. Sobre toda a humanidade, lançou a divina luz. Começou quando menino, desde muito pequenino, e não parou nem na cruz. É gradativo o progresso, ininterrupto e crescente. Vai nos chegamos conforme, tornamos-nos conscientes, capazes de perceber, a cada amanhecer, novas verdades nascentes. A terceira revelação trouxe uma nova moral. Chamamos Espiritismo, doutrina espiritual, como uma nova ciência despertou as consciências para o imaterial, confirmando tudo aquilo que Jesus havia pregado. Ampliou nossa visão, a hora havia chegado. Ao homem amadurecido foi agora esclarecido o que era rejeitado. Tudo agora é entendido com muita facilidade, até mesmo para a ciência, com sua exclusividade, presa ao materialismo, dispõe no cristianismo de nova realidade. Pelas mãos de Moisés, o caminhar se abriu. Com a vinda de Jesus, a humanidade seguiu. E numa era futura, em revelação madura, Allan Kardec concluiu. Terminada a grande obra, carecia ser difundida. Jesus designou Ariston, que passou toda a sua vida pelos caminhos do mundo, levando esse amor fecundo, missão com louvor cumprida. Após, retornou a outra pátria, e aqui deixou seu legado, esse espaço espiritual onde o Evangelho é pregado. E nós, imersos na luz das vibrações de Jesus, somos todos abençoados. Ariston, nós o abraçamos
com sincera gratidão. No Monte Alverne aprendemos como se vive um cristão. Divino jardim florido, por seu coração erguido. Obrigado, querido irmão. Obrigado. Querido irmão Antônio Borges, os nossos agradecimentos pelas reflexões que nos trouxeste nesta noite. Que possamos internalizá-las e, acima de tudo, nos esforçarmos para vivenciá-la. E também eu gostaria de pontuar, como bem ressaltado aqui na sua fala, que a evolução não dá saltos. Nós não vamos evoluir da noite para o dia, num estralar de dedos, né, como diz os nordestinos. Ela é lenta. Ela é passo a passo. Nós vamos colocando o nosso tijolinho e, mirando nos ensinamentos de Jesus, lutando contra as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, as nossas más tendências. Não podemos esquecer que nós estamos no segundo degrau da evolução. Nós estamos recém-saídos do mundo primitivo, ainda impregnado do egoísmo. Isso aqui é meu, é tudo para mim, é para o meu grupo. Mas, passo a passo, como bem foi pontuado nessas reflexões da noite de hoje, nós vamos vencendo, vamos avançando na nossa caminhada evolutiva. Muito obrigado pelas reflexões, querido irmão. Agradecemos a presença de todos e vamos passar então agora para a nossa segunda parte, o nosso passe. E nós vamos iniciar aqui convidando os nossos irmãos médios para nos ajudar nesse trabalho, na nossa cabine de passe. Muito obrigado pela presença de todos, que tenhamos uma semana que se inicia amanhã, né? Rica em realizações.